Nesse vídeo, 4 assuntos se misturam. Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, seleção de todos os tempos do Grêmio, Mundial de Clubes, de certa forma, e Luiz Soares. Muita gente me pediu para falar sobre a seleção de todos os tempos do Grêmio, feita pelo Guto Peixoto, né, o atual diretor de futebol do clube, que foi um absurdo, porque faltou não sei quem, porque ele botou não sei quem lá. E aí eu vou aproveitar esse ensejo e esse momento sem jogos do Grêmio, né, que a gente não tem grandes coisas para falar aqui, e eu vou pegar como gancho essa história do Guto para falar de uma forma mais macro do que eu acho sobre essas seleções de todos os tempos, do brasileira, do Grêmio ou de não sei quem. Cara, primeiro, tá, a seleção do Guto, vou botar aqui na tela, botar aqui, se eu lembrar, na hora de editar esse vídeo, realmente é um pouco bizarra, tá? Ela é um pouco bizarra, mas ela é um pouco bizarra também pelo motivo principal que eu quero falar na sequência. Assim, cara, qual é o critério? É uma coisa que é uma tecla que eu sempre bato, assim, sabe? Qual é o critério pra gente fazer essas listas aqui? Porque se for um critério técnico, é uma coisa. Ainda dentro do critério técnico, a gente pode discutir, tá, mas o critério técnico é tipo assim, quão bom esse jogador é, né? Quanto ele jogou bola na carreira. Aliás, na carreira ou no Grêmio? Na carreira ou no Grêmio? Né? Tipo, sei lá, nem é um cara que eu acho que entraria, tá? Mas o Ceboja Rodrigues, aquele que passou no Grêmio a passeio, né? E mal fardou e foi embora. Cara, ele é um cara que na história do futebol ele tá à frente de muita gente que jogou no Grêmio. Mas no Grêmio, cara, ele nem fardou, né? Soares. Soares é talvez o maior, talvez não, eu digo com certeza, é o maior centroavante que já pisou no Grêmio em termos de qualidade técnica. Mas é óbvio que no Grêmio o Jardel foi muito maior, né? O Jeromel no Grêmio, eu até fiz um texto na época, o Jeromel foi maior que o Soares dentro do Grêmio. E o Soares, sabedor disso, teve um jogo que o Jeromel entrou no finalzinho, o Soares foi lá, tirou a braçadeira de capitão e deu pro Jeromel. Então dentro do Grêmio o Jeromel é maior. Mas do que a gente está falando quando a gente elabora essas listas? Né? Qualidade técnica ou história, o que fez pelo clube? O que fez pelo clube a gente pode considerar até o Sandro Goiano, né? Agora, qualidade técnica, o Sandro não entra no debate, né? E repito, mesmo se falando de qualidade técnica, a gente não pode comparar o que o Ronaldinho Gaúcho fez no Galo e no Flamengo, né? No Galo ele é ídolo, no Flamengo também só teve lá de passagem. É o mesmo cara, mas então assim, tem camadas assim pra gente definir essa lista, né? Eu achei, a galera tá dizendo que ele não botou o Roger pra dar uma cutucada e não sei o que. Cara, aí que tá, o Roger tecnicamente eu não acho grande coisa. Agora, na história do Grêmio, sem dúvidas, o cara botou faixa atrás de faixa e se o critério for esse, o Roger tem que estar. Agora, tecnicamente, cara, na minha opinião, o Roger era um baita lateral, um bom lateral, mas ele estava na hora certa, no lugar certo. Né? O Roger não era o expoente daquele time, graças ao qual a gente ganhou tudo que ganhou. O Roger passa no Grêmio sei lá, em 2021, ele é rebaixado junto. Né? Até o Jeromel foi rebaixado junto, mas enfim, não é muito parâmetro, né? Mas assim, cara, ele, melhor dizendo assim, ele passa em anos mais insossos do Grêmio, ele não ia chamar atenção, né? Enfim, eu acho que tem que se avaliar muito o critério. Daí as pessoas estão dizendo assim, ele botou o Ronaldinho Gaúcho na lista, né, o Guto, e o gremista tem esse ranço com o Ronaldinho, eu tenho também, não tô me colocando fora disso. Mas assim, gente, se o critério for qualidade técnica, é impossível o Ronaldinho não estar. E até no próprio Grêmio ele chegou a mostrar essa qualidade técnica. Claro que não se compara ao que ele fez no Barcelona, ali principalmente de 2007 em diante ali, né? Óbvio que não se compara. O Ronaldinho teve pouquíssimos anos assim brilhantes na carreira, né? Não conseguiu nem perto de um Cristiano Ronaldo, de um Messi, manter uma regularidade
que, né, esses dois aí ficaram por mais de 10 anos se revezando entre o melhor do mundo ali, é bizarro, né? O Ronaldinho Gaúcho tem uns 5 anos, eu acho, de auge, mas foi um auge incrível, né? No Grêmio, ele teve ótimos momentos, mas aí se abre todo esse leque de discussão, cara. Tá, mas é o ápice na carreira ou o que ele fez no clube, né? E o que ele fez no clube só tecnicamente já conta, neste caso o Suárez está na briga, porque, cara, ele levou um time nas costas durante uma temporada inteira, foi o melhor jogador do Brasileirão, o artilheiro, não sei o quê, ou não. A gente está falando da história, o cara que marcou com títulos, né? Eu não tenho dúvidas, cara, se o pênalti do Yuri Alberto lá fosse dado pro Grêmio, né? Eram 2 pontos a mais, o Grêmio era campeão brasileiro. Claro que é uma análise simplista, né? Muita coisa poderia desenrolar diferente a partir daquilo, mas numa análise simplista, faltou 2 pontos pra gente ser campeão brasileiro. Faltaram, né? E a gente foi operado com aquele escândalo que nos tiraram 2 pontos. Então, numa análise simplista, a gente foi vice-campeão brasileiro com o Suárez levando um time nas costas. E se tivesse sido campeão, cara, o Suárez estaria numa galeria, porque assim, ó, pensa bem, jogando tudo que ele jogou naquele ano, que foi um absurdo, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida como gremista, o que esse cara, sem um joelho, praticamente fez naquela temporada, mas não combinou em título, né? Não se converteu em título. Agora pensa assim, ó, se tivesse sido campeão brasileiro, que no fim das contas, a gente estava de sangue doce, mas até chegou perto, a gente foi vice, afinal de contas, né? Por 2 pontos. Imagina, vindo de uma Série B, o cara desembarca aqui e leva um time a ser campeão da Série A no ano seguinte. O Suárez, eu sei que tem o Jardel ali, que é meio hors concura, assim, é meio difícil, né? Mas não sei se o time não ia ter que jogar com 2 centroavantes, sabe? Agora, de fato, né, cara, mesmo sem saber qual é o critério do Guto Peixoto, é bizarra a lista dele porque não tem o Renato. As pessoas falam, ele tentou cutucar o Roger, botando o Lúcio na lateral esquerda. Cara, pode até ser, mas ainda assim ele poderia ter posto o Everaldo, que é um cara tá da nossa bandeira, a estrela da nossa bandeira. Ele poderia ter colocado o Gilberto, que foi um lateral tecnicamente muito superior ao Roger. Claro que daí, se entra na história dos títulos, o Roger tá muito à frente do Gilberto. Mas o Renato, cara, o Renato não se discute por nenhum dos aspectos. Se for olhar qualidade técnica, o Renato é de fato um dos melhores da posição que passou pelo Grêmio. Se tu for olhar o que fez no próprio Grêmio, né, tecnicamente falando, acabava com grenais e fazia isso, e acontecia, e não sei o quê. Se for falar em títulos, né, não, mas vamos ver o que ele fez de legado, assim, de caneco. Então, assim, cara, desculpa pro Paulo Nunes ali, né, mas, assim, é o mínimo, né, o Renato estar nesse time é um mínimo, assim, né, é incrível ele não ter colocado o Renato, então, de fato, tem bizarrices nessa lista dele. E eu digo, né, o Ronaldinho na minha lista dos meus preferidos, dos meus ídolos, assim, dos jogadores que eu mais gosto, admiro, o Ronaldinho Gaúcho não tá na lista dos que mais marcaram a história, dos caras que tem tamanho dentro do Grêmio, como eu acabei de falar do Jeromel. O Ronaldinho também não tá. Mas se a gente for fazer uma lista histórica do Grêmio, dos maiores talentos que já vestiram a nossa camisa, aí o Ronaldinho tá, e o Suárez também tá. O Suárez é o 9, aí o Jardel, me desculpe, mas daí o Suárez é o 9, né? Então é muito complexo, assim, eu acho que é muito bizarro a gente ficar batendo cabeça com essa discussão aí sem ter um critério de largada. Se alguém me pergunta isso, eu digo, tá, qual é o critério? Eu posso fazer 3 seleções muito distintas aqui, talvez 4, se tiver um outro critério ainda que eu não citei, né? Então eu acho que é complexo, e eu falei que eu ia mencionar rapidamente o Mundial de Clubes justamente pensando no Suárez, né? Porque eu tô gravando isso terça-feira, ontem, segunda, o Palmeiras empatou com o Inter Miami, e o segundo gol do Miami foi uma pintura do Suárez, né, cara? O cara, 2 anos depois de sair do Grêmio, o joelho dele deve estar pior, ele tá mais velho, e olha o que esse cara ainda faz, né? Olha o que esse cara ainda faz. Então, assim, a gente vê que em 2023, não é que ele tinha ainda lenha para queimar, em 2023 ele ainda era uma usina, né? Então,
realmente o que ele fez no Grêmio naquele ano foi incrível. Pena que caneco mesmo só gauchão e Recopa Gaúcha, né? Se aquele Brasileirão vira título. Mas verdade seja dita, tá? O Grêmio nunca disputou aquele título. O Grêmio acabou sendo vice-campeão muito porque o Botafogo desabou na reta final. O Botafogo liderou de ponta a ponta. O Palmeiras caiu no colo do Palmeiras aquele título. O Palmeiras se surpreendeu quando caiu. E o Grêmio, que era para ser terceiro, digamos assim, acabou sendo vice. Mas assim, numa conjunção de fatores muito ali específica da reta final, né? A gente não estava ali o campeonato inteiro com a expectativa de ser campeão, não foi bem isso que aconteceu. Mas no fim das contas, quase foi possível ainda, né? Então é isso, gente. Se o Ronaldinho tá, o Suárez tem que estar. Porque daí nós estamos falando dos maiores talentos, né? Agora, tá falando assim do que mexe comigo, do que... Aí o Ronaldinho não chega perto da minha lista e nomes talvez mais improváveis possam fardar na minha seleção. Falem aí qual é a lista de vocês, qual é o critério de vocês, que eu acho que esse é o âmago da questão, o critério, né? Que é pouco discutido e eu acho que é o que gera tanto ruído e debate e olha que absurdo, botou fulano, não botou fulano, depende. Embora eu repita, né? Lúcio estar numa lista ali como lateral esquerdo é meio absurdo sob qualquer critério, sob qualquer ponto de vista, e Renato não estar, por exemplo, também considero um absurdo sob qualquer ponto de vista, né? Agora, muitos outros exemplos, a maioria deles talvez se justifique a depender do critério adotado. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.